Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Olha só, pessoal, eu recebi o presente que a professora Analine mandou pra mim. Vocês sabem que no mês de dezembro de 2020 a gente tem um aniversariante completando 250 anos. Vamos ver o que tem nessa caixa de presente? Vamos abrir aqui, tirar esse laço e vamos descobrir o que ela enviou. Olha só! Uma caixinha de música! Que música será que ela toca? Vamos ver. Olha que legal! Florelise! Já ouviram essa música em algum lugar? Antes de a gente descobrir quem é esse ilustre aniversariante, nada melhor do que retomar aqueles cuidados diários. Eu vou dar um tempinho para vocês lavarem as mãos e a gente se encontra aqui. Olá, vamos começar? Eu vou marcar o tempo. Vamos lá? Pegue o sabão ou o sabonete. Abra a torneira. Molhe as suas mãos, mas não esqueça de fechar a torneira, pois temos que economizar a água. Esfregue bem as suas mãos para deixar ela bem limpinha. Depois, abra a torneira novamente, enxague as suas mãos, feche a torneira, pegue a toalha, seque bem as suas mãos e pronto! Agora, já podemos pegar o material. Pegue uma folha, lápis de cor, giz de cera, o que você quiser usar. Pronto! Agora já podemos começar a nossa aula. Agora que a gente já finalizou essa etapa, qual será a relação dessa música com a aula de hoje? Bom, Beethoven foi o compositor dessa música e é ele que está completando 250 anos. Em 1770, numa cidade alemã, nasceu, olha só, Ludwig van Beethoven. Uma cidade alemã, no ano de 1770, nasceu ele, um ilustre compositor e músico alemão, neto de um músico muito influente da cidade, e seu pai, que seguiu uma carreira não tão ilustre assim da música, Ludwig se destacou na música erudita. Este livro aqui, Crianças Famosas, conta um pouquinho como foi a infância de Beethoven. Eu vou ler uns trechos para vocês. Olha só. Ludwig frequentava a mesma escola que seus irmãos, que eram ótimos alunos, mas Ludwig odiava as aulas. Em francês, italiano e latim, suas notas eram péssimas. Em matemática, não era muito diferente. Entretanto, quando se tratava de música, ninguém era melhor do que ele. Ludwig era tão pequeno quando começou a aprender piano que tinha que ficar em pé para alcançar o teclado. Ele também aprendeu a tocar violino. Suas primeiras aulas de música foram dadas pelo seu pai, que era um cantor e um professor muito severo. Mesmo quando chegava tarde da noite em casa, seu pai tirava Ludwig da cama para estudar. Olha só. Logo, o pequeno Ludwig estava aprendendo a tocar viola e órgão, tornando-se um músico muito melhor do que seu pai. Quando Ludwig completou 7 anos, seu pai decidiu que ele deveria ter o primeiro concerto. O concerto aconteceu no dia 26 de março de 1778. Olha só, desde muito pequeno demonstrando esse talento na música, não é mesmo? E aí, ele vai contando, né, como Ludwig foi aprendendo, né, se destacando na música. Quando fez 16 anos, Ludwig foi para Viena estudar com Mozart. Olha só que legal, fica de sugestão para vocês lerem esse livro aqui.
Aí ele foi para Viena, né? Estudou muito sobre música. Ele era um aluno extremamente dedicado à música. Porém, com o passar do tempo, Ludwig Beethoven acabou tendo um problema de saúde. Infelizmente, ele estava ficando surdo. Mesmo com composições maravilhosas, ele se sentia triste e só. Nos últimos anos de sua vida, quase incapaz de ouvir, Ludwig compôs a Nona Sinfonia, uma incrível composição. Bom, a música do Beethoven, muitas vezes as pessoas param e pensam, mas ele é tão famoso e eu não conheço nenhuma música dele. Muitas vezes você já ouviu a música, mas não sabe que quem o compôs foi o Beethoven. Um exemplo é essa aqui, ó. Preste atenção nessa música que eu vou tocar para vocês. Acho que você já deve ter ouvido essa música em algum lugar, né? Ela é usada em filmes e tem a intenção de trazer terror, suspense. Ela é a Quinta Sinfonia de Beethoven. Olha só que legal. A música erudita, ela surgiu na Europa há muito tempo atrás e tinha a intenção de entreter reis e rainhas, além de ser utilizada em cerimônias religiosas. Nessa mesma época surge também a orquestra. O que seria uma orquestra? É um conjunto de músicos que interpretam essas obras musicais fazendo uso de instrumentos musicais. Destaco aqui a formação de dois tipos de orquestra. Observem lá, a orquestra de câmara e a orquestra sinfônica. Qual seria a diferença entre elas? A orquestra sinfônica, composta por mais ou menos 80 músicos, que geralmente se apresentam em grandes espaços, é mantida pelo poder público, seja ele municipal, estadual ou federal, e fazem uso de diversos instrumentos musicais, classificados como instrumentos de corda, instrumentos de sopro, de percussão. Já a orquestra de câmara, ela é um pouco menor, com cerca de 18 músicos que geralmente se apresentam em espaços menores e fazem uso, na maioria das vezes, de instrumentos de corda. A professora trouxe um vídeo para vocês assistirem de uma apresentação da Orquestra de Câmara aqui de Curitiba. Eu quero que vocês prestem bastante atenção nos instrumentos que os músicos estão usando, como eles estão dispostos no palco e o estilo musical que eles estão tocando. Vamos assistir? Que incrível, né? Vocês observaram os instrumentos que os músicos estavam utilizando durante a apresentação? Olha só. Observem essa tela aqui. A professora trouxe para vocês alguns desses instrumentos. Quais desses instrumentos foram utilizados pelos músicos durante a apresentação? Nós temos ali o piano, a guitarra, a harpa, a bateria, o violoncelo, o violino. Quais deles apareceram na apresentação? Será que o piano apareceu nesse concerto musical? Não! E a guitarra? Vocês viram algum músico utilizando guitarra? Também não. E a harpa? A harpa tinha, lá no fundo tinha músico utilizando a harpa. Muito bem. E bateria? Tinha algum músico tocando bateria? Não. Violoncelo? Será que tinha?
Tinha e apareceu várias vezes, não é mesmo? Certo! E o violino? Tinha? Tinha também. Olha só! Muito bem! Se você acertou qual desses instrumentos apareceu na apresentação, parabéns! Mas vejam, a maioria desses instrumentos são classificados como instrumentos de corda. Por que essa classificação? Essa classificação deve-se ao fato do som ser produzido através da vibração das cordas, seja ela dedilhando com os dedos, como é o caso da harpa, utilizando um dedal, uma palheta, que é o caso do violão, friccionando as cordas, que é o caso do violino, ou até mesmo uma espécie de martelinho batendo nas cordas, que é o caso do piano. Legal, né? E você percebeu durante a apresentação se a intensidade dessa música era a mesma ou tinha horas que ela era mais forte, mais intensa, ou mais fraca, mais calma? A gente pode observar que essa intensidade ela foi se modificando durante a apresentação. E com isso, até os nossos sentimentos ao ouvir esse concerto musical também vai se alternando, não é mesmo? Mas além da questão dos instrumentos musicais, a orquestra também pode contar com a presença de coro. Observem lá. O que seria isso? É um conjunto, um grupo de cantores muito profissionais que se apresentam junto com a orquestra. A professora trouxe um vídeo para vocês das vozes da Capela Santa Maria. Eles vão contar um pouquinho como que é essa parte do coro, como que as vozes são classificadas ali no coro. Vamos assistir? Olá, meu nome é Ariadne Oliveira e eu também faço parte do coro da Camerata Antíqua de Curitiba. Eu canto no naipe das contraltos. O contralto é a voz mais grave entre as vozes femininas. Para dar um exemplo, vou cantar uma melodia. Olá, meu nome é Luciana Melamed, eu faço parte do coro da Camerata Antíqua de Curitiba. Eu canto no naipe dos sopranos, que é a voz feminina mais aguda do coro. Vou mostrar uma melodia para vocês. Olá, me chamo Maico Santana e eu faço parte da Camerata Antíqua de Curitiba. Integro o naipe dos tenores, que entre as vozes masculinas é o naipe de vozes mais agudas e brilhantes. Eu vou cantar uma melodia musical para demonstrar esse tipo de voz para vocês. Una furtiva lagrima negli occhi suoi spuntò. Olá, eu me chamo Marcelo Dias e também canto no coro da Camerata Antíqua de Curitiba. Eu canto no naipe dos baixos, que é a mais grave e mais profunda entre todas as vozes masculinas. Eu vou fazer uma pequena demonstração para vocês. Stärkt mich Geduld, in Gefahr. Stärkt mich Geduld, in Gefahr. E aí, vocês gostaram? Olha que incrível conhecer essa parte do coro de uma orquestra, não é mesmo? Mas olha, Beethoven ele não foi o único que se destacou na música erudita mundial. Nós temos outros compositores muito famosos e de trabalhos renomados. Observem aqui, nós temos Mozart,
Nós temos Bach, inclusive lá no Bosque do Alemão tem um oratório que faz homenagem a ele. Lembra que a gente viu em aula anterior? Temos também Vivaldi. A música erudita, ela é presente atualmente, podemos percebê-la em trilhas sonoras de filmes, em propagandas, em desenhos animados. Observem esse áudio que eu vou colocar para vocês. Ela é um exemplo desse estilo musical. Muito legal, não é mesmo, pessoal? Vejam como isso está presente no nosso dia a dia. Às vezes a gente não sabia que recebia tal classificação, não é mesmo? Mas nem só deles a música erudita ficou conhecida. Aqui no Brasil a gente também teve representantes muito renomados desse estilo musical. Além de Carlos Gomes, eu cito para vocês este homem aqui, Heitor Villa-Lobos. Filho de uma dona de casa e de um funcionário da Biblioteca Nacional, Heitor Villa-Lobos nasceu no Rio de Janeiro. E aos 6 anos, com a ajuda do seu pai, que era um músico armador, ele aprendeu a tocar alguns instrumentos musicais. Olha só. Com o passar do tempo, ele teve a oportunidade de conhecer diversas partes do Brasil e, com isso, ter contato com temáticas musicais diferentes, sejam elas músicas folclóricas, o frevo, o samba, o choro. E com isso ele enriqueceu as suas composições, tendo toda essa temática envolvida. Observem que o Heitor Villa-Lobos, ele tem várias composições que são conhecidas por nós. Tem sim. Por exemplo, ele compôs arranjos musicais para músicas populares, tipo aquelas cantigas de roda. Sabe aquela cantiga? O cravo brigou com a rosa. Tem ali, arranjo musical do Heitor Villa-Lobos. Muito legal, né? Mas eu trouxe para vocês conhecerem uma outra composição que eu acho incrível. Essa composição chama-se O Trenzinho do Caipira. O que o Villa-Lobos tentou fazer? Ele tentou transmitir, reproduzir através dos instrumentos musicais o movimento gradativo de uma locomotiva, o primeiro vagão de um trem. Esse vídeo que vocês vão assistir é da Orquestra Sinfônica do Paraná e é incrível. Ele foi produzido durante esse período de pandemia. Então vocês vão observar que cada músico está em sua casa. Vamos assistir? A Orquestra Sinfônica do Paraná está em casa. Assim como a maioria de vocês. Precisamos nos afastar, mas apenas fisicamente. O importante nesses momentos é estar presente, mesmo que de longe, na vida de quem gostamos, porque a música nos liga. Porque unidos somos mais fortes. Este é o nosso presente para vocês.
Sensacional esse vídeo, não é mesmo? Bom, você deve ter observado que as músicas que nós estamos ouvindo, conhecendo na aula de hoje não são aquelas músicas populares que a gente ouve na rádio, assiste na televisão, não é mesmo? Isso deve-se ao fato dela ter sido produzida há muito tempo atrás, em outra época. Mas como eu comentei com vocês, é possível observar a presença dela nas trilhas sonoras, em desenhos, comerciais, entre outros. Mas, professora, ao vivo, onde é que eu posso encontrar esse estilo musical? Esse estilo musical você pode ver pessoalmente, sim, nos concertos musicais. E eles acontecem em espaços culturais da cidade. Por exemplo, aqui em Curitiba nós temos alguns. Observem lá, nós temos ali o Teatro Guaíra, a Capela Santa Maria, temos também o MUN, que é o Museu Oscar Niemeyer, nós temos o Museu Paranaense, são espaços culturais que oferecem esse tipo de concerto para a comunidade. Inclusive, no início do ano, antes de todo esse período, de pandemia começar, a Orquestra Sinfônica do Paraná, ela fez apresentações gratuitas por conta de um projeto chamado Concertos de Verão. Olha que incrível, trazer esse estilo musical para perto da gente, para que todo mundo tenha acesso a conhecer essas propostas. Muito bacana, não é mesmo? E já que a gente está falando tanto de música e conhecendo esses compositores mundiais, o Heitor Villa-Lobos aqui do Brasil, que tal a gente fazer uma atividade que envolve essa questão de música e de instrumentos musicais? Observem lá, na atividade de hoje, os materiais que vocês vão precisar. Vocês vão precisar de potinhos, sejam eles potinhos, qualquer tipo de potinho que você tem em casa. Você vai precisar de areia, de pedra, precisa também de durex, pode ter, se você tiver tampinha de garrafa também. Separe todo esse material que eu vou explicar para vocês o que a gente vai fazer. Separou todo o material? Eu já deixei o meu material separadinho aqui. Mas antes, eu não posso deixar de comentar com vocês que quando a gente vai assistir um concerto musical, existem algumas dicas que são muito bacanas de serem seguidas para que você possa apreciar aquela apresentação. Por exemplo, seja pontual. Não chegue atrasado na apresentação. Outra questão é o silêncio. Você não deve estar conversando durante a apresentação do concerto musical, não é mesmo? Também é muito importante você desligar o celular. Às vezes ele toca no momento que você menos espera e acaba tirando a concentração, não é mesmo? A questão do aplaudir. A gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque às vezes na apresentação a música ela não acabou, ela só está em uma intensidade diferente. Então nós devemos aplaudir geralmente quando o maestro vira para o público. Ou, outra dica interessante é você pegar o cronograma do concerto e ali você pode observar o começo, o meio e o fim da apresentação, a música que vai ser apresentada, os compositores, o pessoal da orquestra, você conhece tudo na parte do cronograma, do programa. Outra questão é, não saia durante a apresentação, você acaba de repente tirando a concentração das pessoas que estão ao seu redor. E por fim, durante o concerto musical, não se alimente, não coma. Pode
tirar a concentração das pessoas, faz um pouquinho de barulho. Então, com essas dicas, eu tenho certeza que assistir a um concerto musical será um sucesso. Mas vamos lá, então, produzir a atividade de hoje. Então, o que a gente vai produzir, pessoal? A gente vai produzir um instrumento musical de chacoalhar. Então, como é que ele vai produzir o som? Através do chacoalhar. Então, para isso, eu utilizei diversos potinhos que eu tinha na minha casa. Então, olha, são modelos de potinhos diferentes. E você sempre vai precisar de 2 e tem que ser do mesmo modelo. Então, tenho essa opção. Olha esse outro potinho aqui, ó. Também você pode usar essa embalagem. Essa outra opção de embalagem. Então, o que você tiver em casa, sendo 2 iguais, tá ótimo. Então, olha como é tranquilo e simples de fazer essa atividade. Você vai pegar os seus 2 potinhos e em um deles você vai colocar algo aqui dentro que vai gerar, né, o som. Então, o que a gente pode estar utilizando? Pedrinhas, que a gente pode encontrar no jardim, em frente de casa. A gente pode estar utilizando também areia, né? Que a gente acaba encontrando. Outra coisa que a gente pode usar, tampinha de garrafa. Ou eu tinha lá em casa sobrando essas miçanguinhas que a gente também pode estar utilizando. Então, como é que a gente vai fazer? A gente pega as 2 embalagens, colocamos o material que a gente escolher aqui dentro. Então, por exemplo, eu escolhi a pedra. Então, eu vou colocar um pouquinho, tá? Não vai encher o seu potinho de pedrinhas. Você coloca aí a pedrinha ali dentro. E aí, nós temos que fechar esse embalagem. Como é que você vai fechar para fazer o seu chocalho? Você pode, com a ajuda de um adulto, utilizar cola quente, se você tiver em casa. Então, passa a cola quente e volta e cola o seu segundo potinho. Com a ajuda de um adulto, você também pode utilizar a cola instantânea, que é aquela que seca super rápido, né? Ou você pode fazer uso de durex. Aí você coloca o durex em toda a volta do seu potinho. E aí você pode decorar da forma que você quiser. Você pode usar tinta guache para pintar se você quiser. Você pode fazer tirinhas de sulfite e colar aqui em volta. E aí, olha só que bacana. Ele vai ficar parecido com esse daqui. E aí eu vou ter o meu instrumento de chacoalhar. À medida que você vai alterando o produto que você coloca aqui dentro, ele produz um som diferente. Então você pode observar que se você usar pedrinha, ele tem um tipo de som. Se você usar as miçanguinhas, que foi esse que eu coloquei nessa embalagem aqui, você vai ter um outro tipo de som. Se você utilizar areia, que foi o que eu coloquei neste potinho aqui, é um outro tipo de som. Então, você pode escolher o som que mais lhe agrade para você produzir o seu instrumento de chacoalhar. Legal, né, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Estou muito feliz de estar aqui com vocês novamente e a gente se encontra numa próxima. Até mais!